Olá! Continuando aí a maratona. Agora nós vamos encontrar com a Tracy Donegan, a fundadora do Gentle Birth. Vamos esperar as pessoas chegarem aqui. Vamos conversar com a Tracy sobre por que construir um app, como que ela pensou esse aplicativo, como que ela idealizou e desenvolveu todo o projeto e como que a gente vai, quais são as evidências que a gente tem de como esse app de fato ajuda a gente a remodelar nosso cérebro, a nossa mente, as nossas emoções, de forma que a gente possa aumentar a resiliência, o manejo da ansiedade. Vamos aguardar que ela entre. Enquanto isso, vou dando algumas informações. Eu vou pedir a Marcela ou a Ariana que esteja nos escutando para conversar com a Tracy no Slack, que ela está querendo saber como entra. Enquanto isso, eu vou repassando aqui com vocês. Toda semana nós temos 3 lives que ocorrem às segundas-feiras, às quintas e às sextas. Nas segundas-feiras nós falamos sobre o parto no mundo. Já falamos com pessoas da Nova Zelândia, da Austrália, da França, da Alemanha, da Irlanda, da Inglaterra. Esta semana nós vamos falar sobre o Brasil com a nossa queridíssima Melanie Amorim. Então a gente precisa todo mundo lá. Ok, a Tracy agora apareceu. Vamos aguardar chegar lá. Às quintas-feiras, Kika faz uma live com as instrutoras e às sextas, a Cela faz uma live. Hi, Tracy! Hello, how are you? Oh, nice to see you here with us. Thank you very much. Great to be here. Well, ok, eu falei com ela, agradeci a presença dela, quase que não ia traduzindo, e a disposição de estar conosco aqui essa tarde. Tracy, we would like to know about the app. How can you imagine it before doing? How was the development of this? What is your expect with them? Eu pedi a ela para dizer a gente como que ela pensou o app, como ela desenvolveu, qual a expectativa dela com relação ao app. Well, I think rewinding a little bit back to when the program started. Ela tem que voltar um pouquinho antes do programa começar. We had like 3 CDs. No início eles tinham 3 CDs. And as time went by and we had parents contacting me asking for different things that were coming up in their pregnancy, maybe complications or help they wanted in different areas. E aí os casais foram chegando e cada vez apresentando novas necessidades de outras situações que aparecendo na gestação. So it grew then to 6 CDs. Aí passou para 6 CDs. And then I think we ended up maybe at around 8, if not more. E aí eles já estavam com 8 CDs. So we wanted a solution that would make it easy for parents to figure out, based on what was happening that day, what was the best training for them on that day. Então eles queriam tornar as coisas mais fáceis para os casais, buscando uma forma que fosse mais fácil de ter acesso a isso. And as the content grew, as the evidence grew, I wanted to make more CDs. À medida que o conhecimento foi crescendo, que as evidências foram aparecendo, aí ia ficar uma quantidade ilimitada de CDs. But it was getting bigger and just not manageable. Ia ficar cada vez maior e não seria gerenciável, não seria possível. And really not intuitive for parents, because they had all of these CDs and were wondering, well, what do I practice with today if I'm 20 weeks or if someone else is 36 weeks? What's the best training for them for that day? E os CDs iam produzindo uma confusão, porque a pessoa podia ter 20 semanas ou 36 semanas, e quais os CDs seriam mais apropriados para cada um em cada momento. So it made sense to look at a solution that we could grow, add more content to, but parents could access very easily. Então fez sentido pensar que eles podiam crescer e tornando sempre acessível às mulheres as novidades que fossem sendo anexadas. And a lot more affordably as well. E muito mais barata também. So we as you know, we left Ireland, we moved back to the US because we wanted
to be in an area where there's lots of focus on technology because we had a vision of what the app would look like, how it would work. Então, como ela fala, como eu já sabia, ela sai da Irlanda, então muda para os Estados Unidos para estar mais próximo do local. Eles vão morar, inclusive, no Vale do Silício, para estar mais próximo do local onde as tecnologias mais se desenvolvem. And it's because there's different, stages through pregnancy where at the very beginning of pregnancy you can be anxious and excited, and there's a lot of different emotions depending on where you are in your pregnancy as well. Então, na gestação existem diferentes momentos e de picos de ansiedade. Se você está no início da gestação, você pode ter mais ansiedade, mas também muita animação, depende do contexto, do que você está vivendo naquele momento. So we really wanted to make sure that this resource for parents was really individualized and unique to their journey, wherever they were in their pregnancy. Aí ela tinha que desenvolver uma ferramenta que permitisse que cada mulher tivesse acesso às informações que ela precisava para cada momento. As informações que faziam sentido para ela a cada momento da gestação. So I guess based on my experiences over the years with the program, I wanted to sit down and look at, providing those resources throughout the pregnancy so that it wasn't like with a lot of programs, you got like one CD or one or two tracks and that's what you use, but it's such a dynamic process, the pregnancy itself. Por toda a experiência que ela tem de diversos cursos, de verificar tudo que é ofertado para a gestante durante esse período, ela vê que quando manda um CD, uma orientação, é muito restrito, precisava pensar numa coisa que fosse mais dinâmica. And I also wanted to make sure that we incorporated the fourth trimester as well. This is so much more than getting to birth. E também precisava de algo que incorporasse o quarto trimestre também, no pós-parto, não focasse apenas na gestação e no parto. Because most antenatal education focuses on kind of getting you to birth and through the labor. But as I'm sure viewers will agree, a lot of the work starts after baby arrives. Ela diz que a maioria dos programas focam muito na gestação e no parto. E ela queria algo que ultrapassasse isso, que focasse também no pós-parto. So part of the development of the app was that how can we make it unique to each woman's journey? So whether she was having a vaginal birth or a cesarean, that we wanted to provide that individualized resource for her. Então, grande parte do desenvolvimento do aplicativo foi tentar encontrar uma ferramenta que fosse adaptável à necessidade da mulher. Então, se ela quer um parto vaginal, se ela quer uma cesárea positiva, que fosse individualizado, que para cada pessoa pudesse ter uma sugestão adequada ao momento que ela está vivendo e as escolhas que ela faz. And having it in a digital format, in an app, it just gave us a lot more freedom to add more content, especially for partners. Inclusive para os parceiros, né? Eles fizeram de forma que a pessoa ficasse mais livre para fazer a adaptação da sua mais individualizado possível. And whether that partner is a female partner or a male partner. Inclusive se o parceiro for uma mulher ou se o parceiro é um homem. So we're at a point now where we've just launched the new app with lots of different functions, and we're really excited about where we go next. Agora, por exemplo, acabamos de lançar um novo aplicativo, né? Algumas pessoas que já tinham aplicativo antes perceberam as mudanças e que ela está muito animada com várias funções novas que o aplicativo apresenta, vários recursos adicionais a quem está usando o aplicativo. And it also means that the program itself and the gentle birth approach can continue to evolve. We can continue to update the content very easily, and as parents request specific content, we can create that for them. Ela diz que todo o trabalho é feito de forma que o método para gestantes ou para os profissionais, o aplicativo esteja sempre em evolução, sempre sendo atualizado para atender as necessidades que vão se apresentando das gestantes. So we will have, like in the next couple of weeks, you'll be seeing more content added, and
more meditations, and some of the content, again, being realistic about parents' time that they have available to practice as well. Ela diz que nas próximas semanas, por exemplo, serão adicionados vários conteúdos novos e de forma a facilitar cada vez mais a prática dos pais ao uso do aplicativo. So now when, let's say a mom downloads the app today and she is 20 weeks, so every day she'll be presented with what we suggest is the most appropriate practice sessions for her. So, and that'll take her through like every day of her pregnancy. Então, se, por exemplo, uma mulher com 20 semanas entra no aplicativo agora, ela vai receber recomendações diárias do aplicativo de acordo com as suas necessidades e com o tempo da sua gestação. Diariamente, ela recebe, então, as recomendações de uso adaptadas ao seu perfil. And as parents join, so if a mom joined and she is like newly pregnant, the content then is not, we don't want to overload parents either. We want to make sure that this feels like it's easy for them to do. Quando a pessoa entra no aplicativo que está recém-descoberta, né, uma gestante há pouco tempo, ela não vai querer ser sobrecarregada de informações ali. Então, as informações são dadas a depender do período que ela esteja e da necessidade que ela apresenta. And because the program itself and the practices are cumulative, the effects, the sooner parents begin that retraining of their mindset and attitude, the more they get to experience the benefits throughout the pregnancy. Inclusive porque a gente sabe que quanto antes ela entra, quanto mais tempo ela fizer uso do aplicativo, mais benefícios ela terá. Né? Já tem estudos que demonstram isso. Esse período de uso também impacta nos resultados que ela tem do uso do aplicativo. And because our approach is more, I guess it's comprehensive, not just the fact that we're helping parents prepare for birth, but we're helping them prepare for this huge life transition. Ela diz que o aplicativo não é para preparar para o parto, mas é para preparar para essa mudança, essa transformação enorme que o parto produz na vida da pessoa. And for parents who maybe, can't get to a gentle birth class, that the app and the content in the app is, it will fit with any birth preparation that they do as an extra resource for that mental and emotional training. Então, o aplicativo é não só para os casais que fazem o workshop, que têm acesso ao workshop, mas também aqueles que não têm, porque o aplicativo precisa ser esse recurso que possa preencher essa ausência, já que ela não teve acesso ao workshop, mas que ele possa ser de tal forma compreensivo que permita preencher essa lacuna também. And our approach is not focused on one kind of birth. It is about parents having a positive birth. Ok. O nosso método não é focado a um tipo de parto, mas sim numa experiência positiva de nascimento, né? Independente do tipo de desfecho. So sometimes we'll have parents think that, gentle birth is only if I am planning not to have medication, or they have an idea in their head, but we want them to understand that this emotional preparation is helpful no matter what kind of birth experience you have. Não é só para aquele que não quer um parto medicado, ou que não quer um parto com intervenções. É para todas as pessoas que queiram se preparar emocionalmente para esse parto. Tracy, is someone saying that the app is so inclusive that it's very interesting to be used with adoption parents as well? Absolutely. Eu falei para ela que Mariana escreveu que o aplicativo inclui tanto, é um método tão inclusivo que está sendo usado também para as mães de adoção. Yeah, because if we look at the bigger picture, adoptive parents, they are preparing to become parents themselves and have a lot of stress and anxiety and wondering, will they be good parents, like every parent wonders.
Ela disse que, claro, porque se a gente olha todo o cenário, os pais que estão se preparando para adotar também sofrem de ansiedade, de medo, e também estão com inseguros, precisando construir a vinculação com o bebê. Então, tem toda a necessidade de se preparar para a parentalidade. I think that's another reason why parents enjoy the app and enjoy the gentle birth approach so much. It's because it's not just hypnobirthing, that we've combined meditation, which is a core part of the program as well. Ela acha que uma outra coisa que leva as pessoas a gostarem muito do aplicativo é o fato de não ser somente o Hypnobirthing. O Hypnobirthing é parte dele, mas que tem muito mais do que o Hypnobirthing somente. And there is so much evidence now around mindfulness and meditation as being such a great resource for parents for emotional well-being and for mental health throughout pregnancy and long after the baby arrives. E já existem muitas evidências científicas que comprovam o quanto o mindfulness, por exemplo, promove de bem-estar, de saúde mental para esses casais, e que tem muito artigo sobre isso. Muita evidência. For anyone out there that's watching that is worried about, trying meditation, that we've made it very easy to practice meditation and to start a meditation practice. As pessoas que podem estar assistindo podem estar preocupadas. Ai, meu Deus, vai ser difícil começar a meditar. E ela diz que o aplicativo torna isso muito simples e muito fácil de fazer as meditações. And even parents that I work with that have maybe went to meditation classes years ago and they were just afraid of meditation because they thought they had to sit and focus for 30 minutes in silence. Ela está dizendo que mesmo os casais que já fizeram meditação antes e que detestam a meditação, porque ficam pensando na meditação como uma forma de ficar em algum lugar muito silencioso, muito parado, até essas pessoas conseguem fazer a meditação de forma tranquila. And the evidence is it's so exciting at the moment to see what's coming out of academia around how mindfulness physically changes the structure of the brain. So that's not something that we see in kind of regular antenatal classes, that we're actually changing the structure to improve mood, reduce anxiety. O mais importante é entender que a meditação não é apenas um exercício que você faz para o pré-natal. É um exercício que efetivamente muda as estruturas cerebrais. Então, ela produz modificações no cérebro que vão ficar para a vida. And not just, again, looking at the evidence around the brain science, that when we look at the obstetric evidence as well, that there is some great research around that mental preparation having a significant impact on obstetric outcomes, like less cesareans, less interventions, less pain relief. Ela disse que alguns estudos mostram que o uso da meditação leva também a bons desfechos obstétricos, para trabalhos de partos mais fisiológicos, menos cesáreas, menos dor, menos dificuldades no processo de parir. But we have to remember it is a practice. And just like if you want to see certain results, you go to the gym and, well, not now, but usually you go to a gym and they tell you what your training is. So that's what we're doing. It's mental, it's brain training. Ela disse que isso tudo depende de prática. Que é como você ir para uma academia. Você vai uma vez, é bom, mas para você ter resultado, é preciso que você efetivamente vá com frequência. So for anyone out there that's watching that is a little bit nervous or worried about learning how to meditate, we made it very simple. We're going to start with 2 minutes, and as you do it more, you want to do it longer. Para todo mundo que estiver assistindo aí, que esteja ansioso ou preocupado de achar que não vai dar conta de aprender a meditar, que o aplicativo faz isso de forma muito simples, começando com poucos minutos, e aos poucos você vai aumentando esse tempo quando você se sente confortável. And I usually say for starting your day off, so starting with affirmations or starting the day with that cocoon of calm is a really lovely way to connect with your baby
and just set your intention for the day. Ela geralmente recomenda começar o dia com afirmações positivas, ou com casulo de calma, ou formando o vínculo com seu bebê, porque são coisas que fazem sentido para você e que ajudam você a começar o dia bem. And then for anyone who's just having a very stressful day, they may choose a favorite recording that they like, or they can go to a playlist and just play all the tracks that are associated with reducing anxiety for that day. E se você teve um dia muito estressante, muito difícil, você pode também fazer uso de alguma meditação que esteja entre os seus favoritos, porque no aplicativo você pode ir lá e construir sua playlist e ter aqueles favoritos que vão funcionar no seu celular, mesmo sem Wi-Fi. I think at the moment, with things being so difficult for parents, like around the world, sometimes partners not being able to be with mom in labor. Even before COVID, the exercise that we had, the session called the Cocoon of Calm to help moms, and in labor, the labor companion is a favorite because it feels like it is a supportive voice in your ear telling you how strong you are, how capable you are, and just to stay focused. Great. Ela disse que, especialmente nesse momento de pandemia, né, que em muitas partes do mundo não está sendo permitida a presença do parceiro, da doula, ou de nenhum dos dois, muitas vezes o aplicativo tem sido esse único acompanhante. E aí ela sempre recomenda o casulo de calma ou acompanhante de parto, porque é muito bom nesse momento você estar escutando uma voz que lhe diz: você consegue, está tudo bem, você é forte, vai dar tudo certo. So, and there's a playlist specific for labor as well. So we would encourage parents to always, when labor starts, that you're resting and you are listening, because we think of it as audio oxytocin. Sim, nesse momento é muito importante que você possa escolher, né, aqueles que ajudam a produzir mais ocitocina, que você esteja mais conectado com o que está acontecendo. Então ela repete casulo de calma e vários outros áudios. And although we hear from many nurses and midwives that they love to hear the app when it's playing in the hospital, we always recommend earphones because we want to narrow that focus. Ok. Ela sempre recomenda que use o fone para que não se distraia com outras informações que estão vindo de outras direções. Então, com o fone de ouvido, você consegue fazer o foco delimitar exatamente qual o foco. But Tracy, just some minutes ago, we had a live with Paulo Noronha, which is a obstetric doctor, who told us a birth where he used the audio open for all the team to listen with the woman, and it was amazing that most of the people were so calm, so relaxed during the labor. Eu estou contando a ela que Paulo Noronha nos contou de um parto com o áudio aberto, em que a hipnose ajudou toda a equipe também a relaxar e entrar num clima de tranquilidade durante aquele parto. Yeah, I think it depends really on the situation. So if the staff themselves and the environment is very calm and relaxed, then yeah, I think it's fine. But if mom starts to need more focus, then sometimes the headphones can be really helpful. Ela disse que sim, isso depende muito do ambiente, do tipo de equipe que está por perto, né? Se a equipe está na mesma vibração, né? Que seria muito bom. Mas em alguns momentos isso não é possível. E aí usar o aplicativo, o fone de ouvido, pode ajudar a lhe direcionar o foco e desviar daquelas outras influências do lado que poderiam atrapalhar esse momento. And then, because we do hear from medical staff that when they walk into the room and they hear the music and they hear
it's like a little sanctuary for the mother, and it's a sacred space that the staff are in. Ela disse que esse é um momento sagrado, um espaço sagrado que precisa ser bem cuidado. Well, the time goes by so quickly. We are almost with 30 minutes. Okay. Well, we could talk more. Does anyone have any other questions, or what more can I share? Eu disse a ela que o tempo voa, porque a gente combinou 30 minutos e faltam 3 minutos. But we have more 3 minutes. Okay. Now, if you wanted to talk for 3 minutes, it will be very, very nice. As you know, we've been making the app available as well to frontline workers, especially medical professionals during this pandemic, just so that there's a lot of content that they can use themselves to, again, manage their own stress levels and sleep a little better at nighttime too. Ela está lembrando uma coisa super importante, que nós fizemos uma campanha aqui no Brasil de distribuição do aplicativo a todos os profissionais de saúde que quisessem durante a pandemia, para que eles também pudessem manejar a sua própria ansiedade e medo. Então, quem tiver o desejo, é só escrever para a gente dizendo: eu quero, eu sou profissional de saúde, trabalho em tal lugar, em tal cidade, que a gente abrirá o aplicativo para você. Because we know how stressful this time is for the medical staff, and so anything that we can do to support them, we're happy to help. Ela está dizendo que ela sabe, nós sabemos o quão estressante é para os profissionais de saúde esse momento da pandemia, e que a gente gostaria, sim, de ajudar da melhor forma possível, colocando os nossos recursos à disposição. We have 1 minute now. Okay, any questions at all? I think most of them, they are saying that they use it's nice to have the ear, because some people talk too much during the labor, and this make the space not sacred, protected, as you said. Eu falei que alguém escreveu aqui que usar os aplicativos abertos é ruim, porque às vezes as pessoas aqui falam muito e não preservam esse espaço tão sagrado. So I would say for anyone who is interested in learning more, you can download the app from the App Store or Google Play, and it's free for 7 days. You get to listen to the beautiful voice of Mona Lisa and learn. We will take you through this first 7 days, learning a little bit about the program. You get access to the book as well. Ok, ela está dizendo que o aplicativo hoje é gratuito, todo mundo pode baixar a versão mais simples e que vai ouvir a minha voz. E ela falou que essa linda voz, né? Opinião dela. E que depois disso a pessoa pode pedir para se tornar premium. Tem alguém aqui, a Regina Machado, dizendo que tem muito interesse com esse aplicativo. Tem que escrever, Regina, para equipebrasil@gentlebirds.com, tá? A gente aqui pelo app, pela live, não consegue salvar. Someone is asking the app as a health professional. I'm just directing her to the mail. Okay, thank you so much, Tracy, to have you with us today. Happy to connect again, always. Okay, yeah, ela disse que vai estar sempre conectada conosco. Thank you. Bye then. Marathon. Sorry? Have a great rest of your marathon. Ok. Ela está desejando um feliz resto de maratona. Com certeza está sendo muito legal. It has been so nice, so different lives and information. It's very interesting. Now we have a couple, a homosexual couple, telling us how they use the app. Thank you. Bye. Estou dizendo a ela que agora a gente vai exatamente receber a Marcela Tiboni para que a gente possa conversar sobre o uso do aplicativo durante a gestação dela e nos contar com essa experiência. A Marcela está entrando e ela e a parceira vão nos contar sobre a experiência do uso do aplicativo, porque esse casal não teve... já mandei o convite, Marcela, para você aí. Aí, Marcela está chegando. Olá!
Como Agora, vai? tudo bem? Tudo. Nos conte aí como é. Tô aqui, ó. Aí, quem é esse? Qual é o Vou nome? mudar eu agora de lugar, porque senão ninguém vai ouvir nada. Ah, tá bom. Colocando a mãe que está cuidando dos bebês aqui, eu tô indo pro quarto. Vocês têm dois bebês, é isso? Uma de São cada uma? gêmeos? Ah, são Não, gêmeos. a Mel que gestou e gerou os dois. Ah, tá. Eu pensei que fosse uma barriga de cada. Foram Não, juntos. eu jamais engravidaria, nunca quis, continuo não querendo, e tá tudo certo. É? Ah, tá ótimo. Eu tô E como é que amamentando, o. eu consigo amamentar os dois. Estão com 1 ano e 8 meses e eu continuo amamentando os dois. Ah, que legal. Então ela gestou e você amamenta. Ela gestou e a gente amamenta junto, na verdade. Quando ela estava grávida de 5 meses, ela me perguntou se eu não toparia amamentar. A gente nem sabia que isso era possível e eu topei. A gente conversou com uma consultora de amamentação, uma ginecologista, e desde a sala de parto eu amamento e sigo amamentando até hoje. Que história linda! E como é que o Gentle Birth entra nessa história, Marcela? A gente, quando estava grávida, ali mais ou menos 4 ou 5 meses, a gente começou a frequentar algumas rodas de maternidade, né, de gravidez. Uhum. E era muito difícil porque não havia representatividade, né? A gente não se reconhecia em nenhum daqueles casais que estava lá. Não tinha nenhum caso parecido com o nosso. Primeiro de duas mães, né? Então a gente não encontrava nenhum Uhum. casal de lésbicas em nenhuma roda que a gente ia. E principalmente um casal em que as duas amamentassem. Então a gente Sim. ficou num lugar de se sentir sempre na margem, assim, apesar de ser muito acolhida nesses lugares, a gente não se sentia de fato escutada ou representada. E aí a gente Hum. conheceu a Mariana Muradas, foi meio um anjo assim na nossa gravidez. E aí ela contou pra gente do método, do aplicativo, e falou: olha, no aplicativo tem alguns áudios que incluem as duas mães. E aí, pra gente, a Hum. gente até na hora olhou meio com uma cara de espanto, de curiosidade, falando, nossa, será que é isso mesmo? Será que ela tá dando uma enrolada? E aí a gente, naquela mesma noite, foi ouvir, a gente viveu uma gravidez com muita ansiedade, assim, a Mel teve muito sangramento desde o Uhum. início, e quando a gente descobriu que eram gêmeos também, ansiedade, porque as duas eram autônomas, né? Então, como é que a Uhum. gente ia viver esse processo e se ia dar certo a amamentação ou não? E aí, naquela noite, a gente colocou o áudio e eu lembro que as duas ficaram muito emocionadas, assim, de perceber que, de fato, era um áudio que se direcionava às duas mães, e não só a uma mãe, porque eu acho que eu, como não vivia a gestação, parece que eu também não vivia a maternidade, né? As pessoas não me davam o direito de maternar, já que eu não tinha um bebê na minha barriga. E o Gentle Sim. Birth foi o primeiro lugar que eu lembro que eu me senti de fato mãe, assim, ainda na gravidez, né? Depois que eles nasceram, e acho que principalmente por conta da amamentação, que acaba infelizmente validando muito a minha maternidade, mas eu lembro que o Gentle Birth foi o primeiro lugar, assim, onde de fato a gente se sentiu acolhida como casal de mães mesmo, né? Olha, fico muito feliz de ouvir isso, porque para nós é assim também muito importante que todas as mães estejam incluídas, né? Sejam aquelas que gestaram, sejam aquelas que adotaram, sejam aquelas que gestaram como parceiras. Afinal de contas, o nosso trabalho é com maternidade, com parentalidade, né? Seja os pais também que topem realmente vivenciar isso com suas parceiras. Então, para nós é muito honroso ouvir de você que podemos ser esse espaço de acolhida para essa família. Não, e para nós acho que foi muito incrível, porque eu acho que o espaço da medicina, né, quando a gente fala em parto ou fala de uma maternidade humanizada, a gente encontrou médicos incríveis, mas eu acho que dentro da faculdade de medicina se discute muito pouco a relação homoafetiva. Então, Sim. mesmo os médicos não sabiam muito como lidar, né, com essa relação de duas mães. E para nós, a surpresa, assim, de escutar um áudio que incluía essas duas figuras e tá aquilo ali antes de dormir, daquela acalmada, que eu acho que era o momento que a gente ficava mais ansiosa, né? Todos os sangramentos da Mel foram de madrugada.
E eu Sim. lembro que em um dos sangramentos, ela já estava com mais de 5 meses, a gente na hora respirou, assim, ligou um áudio, se abraçou e ficou escutando aquilo de, ó, são duas mães, calma, vai dar certo, né? Esse lugar de, eu lembro que reverberava para mim muito esse lugar de, assim, você é mãe, tá tudo bem, vai dar certo, eles vão nascer, fica tranquila. Eu acho que foi um ensinamento muito para a gente respirar e respirar junto, assim, respirar o mesmo ar e se sentir de fato conectada desde a gestação. Então, na verdade, não são vocês, né? Acho que a gente se sente muito honrada Então, por se sentir representada que bom. dentro de um processo único, né? Que foi a maternidade. E o que você atribui assim de efeitos que o app teve, que pôde, além de se sentir incluída, mas que você percebe que fez diferença no exercício da sua maternidade ou da sua amamentação? Quais são os áudios que para você são de sua preferência? Como é que você avalia o aplicativo? Eu lembro que, por exemplo, o parto era uma questão que, de alguma maneira, nos distanciava. Para a Mel, era muito importante o parto. E para mim, o parto, se fosse normal, natural, com anestesia ou não, se fosse cesárea ou não, se usasse fórceps ou não, para mim tanto fazia, né? Porque não era o meu corpo que estava vivendo aquilo. E eu lembro que isso era uma questão que, de alguma maneira, nos conectava, assim, nos áudios, porque quando a gente ouvia os áudios que falavam do parto, eu lembro que as primeiras vezes eu falava, nossa, mas pula, não vamos ouvir esse áudio, porque... E eu lembro que a Mel falava, não, esse é o áudio que eu mais preciso ouvir. E aí eu lembro que eu falava, tá, então calma. E aí isso me fazia, à noite, assim, parar para pensar sobre essa relação de ser mulher mesmo, né? O quanto a dupla maternidade tem vários privilégios. Um dos privilégios é eu ter um filho do corpo de outra mulher, então não precisar viver essa gravidez que eu tinha muito medo de viver, mas poder acompanhar isso no outro corpo. Então, eu lembro que para mim me fazia muito bem o áudio por perceber as transformações que aconteciam no corpo da Melanie. Ela não conseguiu um parto normal nem natural, apesar de, enfim, ter feito acupuntura, mochabustão e tudo mais. Teve que ser uma cesárea eletiva. Eu lembro que mesmo na hora do parto, assim, a gente ouviu um pouquinho antes um dos áudios, que foi um momento de dar uma acalmada e de novo nos reconectar. O que eu mais colocaria como potência foi a capacidade de conectar nós duas numa mesma sintonia, assim. E acho que isso também depois que eles nasceram, que a gente tinha muita ansiedade, né, à noite, e na hora de dormir, cama compartilhada. Eu lembro que o áudio sempre trazia esse momento de tranquilidade, de calma e de conexão entre nós duas. Que legal, viu? Que legal ouvir já como uma resposta a isso. E durante a amamentação, você já experimentou usar com os meninos para eles Não, dormirem? não, tá aí. Porque é E eu vou dizer que eles dormem muito mal, viu? Talvez o áudio seja algo de fato. Eu nunca tinha pensado, mas eu já vou tentar hoje à noite. pode deixar o áudio aberto, escolhe um, tipo Santuário do Sono, Casulo de Calma. Deixa o áudio aberto no momento, baixa um pouquinho a luz, deixa eles perceberem que é o momento de acalmar, e eles entram num sono bem reparador, bem interessante, porque eles acabam Nossa, entrando mais melhor profundamente. conversa da história da quarentena. Isso já vai acontecer hoje à noite. E depois mande notícias se funcionou. Bom, Conte, mano, porque conte aqui pra a gente está gente. precisando, assim, o sono deles é bem conturbado, melhorou muito, mas ainda continua. Yolanda acorda 4:30 da manhã todos os dias, né? Então, acho que talvez isso possa entrar aí nesse santuário do sono que é importante. Sim. E como é que você, Marcela, para a sua amamentação, você ajudou alguma coisa? Porque tem áudio, inclusive, para mamadeira, né? Mas vocês estão fazendo amamentação, as duas, mas tem áudio para as mulheres que, inclusive, não conseguem amamentar. A gente, inclusive, ouviu um desses áudios, e eu lembro que eu parei muito para pensar. Foi talvez uma das primeiras vezes que eu parei para pensar que podia não dar certo, né? Tanto a minha amamentação quanto a amamentação da Melanie. E na maternidade, a Mel teve uma hemorragia pós-parto e ficou 48 horas sem conseguir levantar da cama.
e não conseguia amamentar. Os bebês não pegavam bico, o leite ainda não tinha descido, ela estava muito fragilizada, teve que fazer transfusão de sangue e tal. E eu fiquei amamentando eles de forma exclusiva essas primeiras 48 horas. E eu lembrava muito desse áudio, assim, de falar, cara, como foi importante ele me dar uma tranquilidade de que se não desse certo, estava tudo bem. Tinham outros métodos, né, para fazer acontecer essa relação. Ao mesmo tempo, quanto me deu um conforto ali de falar, cara, eu tô preparada também para isso, né? Porque eu estava preparada para não acontecer e para acontecer. Então, acho que isso me deu essa segurança de parar para pensar nos dois lados, assim. Isso é um feedback muito legal, porque quando a gente faz o app, a gente não imagina que possa ter também essa função. A gente pensa sempre naquela pessoa que idealizou muito uma situação e precisou mudar de rota, e às vezes essa mudança nem sempre é muito interessante, né? Pode trazer dores que às vezes a preparação mental e emocional podem minimizá-las. É Mas por isso que achei eu acho sim, que é uma diga. relação de muito privilégio a dupla maternidade, porque eu estava vivendo uma situação totalmente diferente da Mel, né? A Mel, como mãe gestante, socialmente quase que se torna óbvio que ela vai amamentar. Então a frustração seria de fato num lugar muito, num abismo mesmo, né? Se a amamentação não acontecesse. Mas ela partilhou isso do lado de uma mãe não gestante, que fez um processo de indução à lactação e o tempo inteiro contava com a possibilidade de não conseguir amamentar. Então, acho que de alguma forma ela também parava para pensar e se ela não conseguisse amamentar. Então, a gente já entra no processo de amamentação com uma expectativa talvez mais realista. Não que eu acho que isso não trouxesse uma frustração. A Yolanda, né, que é uma das nossas filhas, ela parou de amamentar, de mamar no peito da Mel por 8 dias, quando ela tinha 3 meses. E a Mel chorava todos os dias, porque foi um desmame abrupto, ela chorava muito e ela mamava no meu peito. Então, ficava uma relação de falar, cara, como que ela não mama no meu peito? Eu que gestei essa criança e mama no seu. Então, ele prepara mentalmente, mas emocionalmente, de alguma forma, tá ali. Mas a gente parava para pensar. E eu lembro que esse áudio trazia para a gente até uma possibilidade de discussão mesmo sobre esses assuntos, né? De Sim. levantar esses casos. Quinta. E depois de 8 dias ela voltou. Voltou. Ela é totalmente maluca, assim, porque até hoje ela faz umas coisas que, de repente, hoje mesmo, ela acordou da soneca, a Mel pegou, foi dar o peito e ela olhou e fez assim, ó, naná, mamã. E aí apontou porque ela queria o meu peito. Então hoje eles escolhem também, tá? O peito que eles querem. Assim, é uma história linda, maravilhosa, mas é também uma história de uma paciência que você fala, ai meu Deus, agora as crianças têm opinião e elas escolhem o que elas querem, entendeu? Como elas Que querem. fartura, né? E interessante, são 2 mães e 2 filhos. Pois é, são gêmeos, 4 peitos, o desmame aqui está sendo uma catástrofe, porque é peito demais, para criança demais, enfim, tá? Temos outras obstruções aqui para tentar enfrentar também, obstáculos, né? Muito, muito legal a sua história, a história de vocês, dessa família linda. A gente tem 5 minutos, porque a gente acabou colocando essa história que chegou hoje para nós, né? A gente não pode perder. Marcela Timoni tem que estar aqui conversando conosco e contando desses desafios e desses obstáculos que vocês transpuseram. Uma das coisas mais importantes que a gente trabalha no Gentle Birth, Marcela, é exatamente em cima de uma questão que a gente via acontecer na humanização, que era a produção de frustração. É um movimento tão lindo, né, que propõe o resgate de um parto, de uma fisiologia, de um protagonismo feminino, mas que quando ele é direcionado para a construção de uma idealização, quando isso não acontece, vira uma frustração. Às vezes a mulher consegue 95%, não consegue 5% e ela se agarra naqueles 5%. E você traz várias histórias nessa história de vocês aí, tanto do parto, acabou sendo uma cesárea, precisou de uma transfusão, teve hemorragia, e apesar de tudo isso, vocês construíram uma superação da frustração, da culpa e construíram uma amamentação exclusiva de 1 ano e 8 meses, que é raríssimo, né? A gente consegue ver muito poucos casos, né? E que bom que a gente, como
Gentle Boss pôde, de alguma forma, fazer parte da história de vocês. A gente está muito feliz com isso. Então, Eu aí acho o tempo é fundamental seu. porque na gestação, ter ouvido isso tudo e ter pensado sobre isso foi muito fundamental, né? A gente não conhecia nenhum outro casal de mulheres que tinha filhos, então a gente não conseguiu trocar essas informações, e eu acho que os áudios ali, de alguma maneira, nos davam muito elemento para sentir e para pensar. E eu acho que somos um casal nesse sentido muito dúbio, né? A Mel é muito da emoção e eu sou muito da razão. Então eu lembro que o áudio para ela ia para um lugar super de mentalização e para mim é para um lugar mesmo de escuta, assim, de ouvir cada palavra e parar para pensar sobre elas. E eu falava, lembra aquele momento? Ela falava, não, ela falou isso, não sei, eu já estava em outro lugar, estava imaginando outra coisa. Eu falei, não, não, ela fala que tal e tal coisa. Então eram situações diferentes, assim, de sensação. E eu acho que foram super importantes viver isso ainda enquanto mulheres grávidas, né? Eu sempre falo no plural, porque de fato eu me senti grávida junto com a Mel, por ser um corpo feminino, apesar de não estar vivendo esse processo que seria como objetivo final uma via de parto, né? Não, não era uma preocupação para mim. Mas eu acho que foram áudios super importantes para nos preparar como corpo feminino para o que viria depois. Marcela, para terminar, nesses 2 minutos que nos restam, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, Mama, um relato de maternidade, e apresentasse seu livro aí para as pessoas que estão nos assistindo. Quando a gente estava grávida, eu fui numa livraria procurar um livro que falasse sobre maternidade homoafetiva. Esse livro não existia. Eu fiquei muito incomodada de pensar que a gente estava em 2018 e tinha uma lacuna no mercado editorial. E eu passei a escrever esse livro, que eu brinco que foi a minha gestação, né? Eu escrevi esse livro por 9 meses. A Mel estava grávida de 3 meses quando eu comecei. E terminei quando eles já estavam com 3 meses de nascido. E acho que para mim me ajudou muito a pensar sobre todas as coisas que eu escutava das pessoas, tanto de preconceitos quanto de acolhimentos, e colocar isso em palavras. Então é um livro que de fato relata como é que 2 mulheres podem se tornar mães no Brasil, pensando nas questões de lei, de homofobia, e pensando também nas coisas de descoberta que a gente fez ao longo desse processo todo. Que lindo, que desbravador e que livre, né? Muito, muito legal que vocês possam construir esse caminho para que outras possam brilhar. Nós vamos ter o relato de parto de outro casal homoafetivo aqui ainda durante a maratona. Não percebam aí, vai ter a Natasha e a Rosane contando para a gente mais tarde. A maratona é longa, vai até às 10 da noite. Queria muito agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Um beijo grande para você, para a Mel e para as 2 crianças, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Estou torcendo para a Yolanda dormir melhor. Beijo. Eu também. Tchau. Gente, a gente está encerrando, então. Agora, e logo agora vai entrar uma live com a Mariana Muradas, em seguida, na nossa maratona. Que linda essa experiência de Marcela e da Mel. Beijos.